Olá, amigos. Dando sequência à nossa quinta aula do livro Aprendiz do Evangelho 2, do nosso curso, vamos falar hoje sobre a parábola do mordomo, também conhecida como parábola dos dois servos. Lembra que a passagem de Mateus, capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a criadagem para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração, meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros, a comer e beber em companhia dos beberrões, o senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. Essa parábola tem um sentido semelhante à parábola das 10 virgens, estudada na aula passada. Ela nos indica a necessidade de trabalho, de prudência e vigilância, tá? Além, claro, da honestidade dos nossos propósitos, de uma conduta reta. A parábola trata do servo fiel e prudente, que é aquele responsável pelas tarefas que assume e cumpre seus deveres com respeito e humildade, da melhor forma possível. Quando o patrão volta, ele vai encontrar tudo em ordem, da forma como ele esperava, né? E esse servo será recompensado, com certeza. O mau servo é o que não se preocupa com o momento da chegada do seu senhor. Maltrata seus companheiros, entrega-se aos maus hábitos, ganância e desonestidade. Quando o Senhor retorna, o que fará com esse servo? Com certeza, ele será punido, será despedido, né? E entregue à sua própria sorte. Há muitas espécies de servos infiéis e imprudentes, tantas quais são as imperfeições humanas. Todos recebem oportunidades de se tornar servos fiéis, dependendo apenas da escolha de cada um, tá? Do seu livre-arbítrio, a escolha do caminho e a recompensa ou sofrimento que vão receber depois, pois a gente colhe tudo que a gente planta. Lucas, no capítulo 12, fala também dessa parábola dos dois servos ou parábola do mordomo. E ele acrescenta uma coisa ainda muito importante para nós da doutrina espírita, que fala da questão da justiça e bondade divina. Vou ler aqui o trecho de Lucas. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Quando a gente tem consciência de que a gente está infringindo as leis divinas, quando a gente tem conhecimento do caminho certo e faz a coisa errada, então nós somos muito mais culpados daqueles que agem por ignorância, daqueles que não têm conhecimento da lei. Esses serão menos punidos. Para a gente entender, vamos lembrar aquilo que Jesus disse, também está no Evangelho de Lucas, mais à frente, que diz: muito vos será dado, mas também muito vos será cobrado. Nós, dentro da doutrina espírita, vivenciamos muito bem isso. Nós tivemos o dom, a dádiva, de poder entender melhor as Escrituras, a doutrina do Cristo. Só que por esse entendimento mais aprimorado, mais profundo, nós também seremos mais cobrados. Quanto mais a gente sabe, maior é a nossa responsabilidade. Que sejamos, então, os servos do tipo bom, para que no futuro nós possamos colher os bons frutos da nossa semeadura. Continuando aqui essa explicação, eu vou usar um pouco o livro do Eliseu Rigonati, Evangelho dos Humildes, que
nos fala também dessa parábola, aqui ele intitula a parábola dos dois servos. E ele diz que há muitos servos fiéis e servos infiéis. Jesus distingue as duas espécies, enumerando as boas qualidades de uma e as más qualidades da outra. Segundo o Rigonati, o servo fiel a Deus é que trata carinhosamente do seu progresso espiritual, sem esquecer de ajudar a todos os seus irmãos, na medida de suas posses e de seu adiantamento espiritual. Se é bafejado pelos bens terrenos, transforma esses bens em fonte de benefício. Se é possuidor de grande inteligência, coloca ao serviço de iluminação e de instrução aos seus irmãos menos evoluídos. Sabendo que seu corpo e sua alma são patrimônios divinos, cuida carinhosamente do corpo, não deixando que ele se arruine pelos vícios nem pelos desregramentos. Cuida de sua alma, livrando-a das imperfeições, das más paixões, do mal da ignorância, dedicando-se ao estudo e à prática das leis divinas. Agora, olha que importante. Como médium, faz da sua mediunidade um sacerdócio, usando-a amorosamente em favor de todos os que lhe batem as portas, sem jamais esperar um agradecimento sequer. Servir sempre. Vejamos agora as características do servo infiel. Há muitas maneiras de sermos servos infiéis. Por isso é preciso muito cuidado e atenção, vigilância dobrada. Os que se entregam aos vícios, às hipocrisias e maldades, os que se comprazem na ignorância, os que semeiam a descrença, que murmuram e se revoltam contra a situação em que se encontram, os que pensam unicamente em si, esquecidos dos que os rodeiam, que colocam a inteligência a serviço do mal, os que usam da fortuna para estimularem seus apetites e paixões inferiores, e os que, pelo mau comportamento, dão péssimo exemplo ao seu próximo. Os pregadores que somente pregam o Evangelho com os lábios e vivem em desarmonia com o que pregam. Os médiuns que usam sua mediunidade para fins puramente materiais. Todos esses são servos infiéis. A todos são concedidas as oportunidades, de serem servos fiéis. Nós, quando voltamos da espiritualidade para mais uma existência terrena, trazemos conosco já um plano de vida traçado. Nós temos nossas imperfeições, mas voltamos munidos de condições para evoluirmos, para corrigirmos aquelas imperfeições, para resgatarmos nossas dívidas. Só que, infelizmente, quando a gente chega aqui, é como se uma cortina se fechasse e apaga a nossa memória em relação ao plano traçado. Se a gente se desapega dos bens materiais, vivemos de forma retilínea, nós conseguimos cumprir nossa missão. Mas, caso contrário, a gente vai se desviar no caminho e nos tornarmos servos infiéis. Qual é a forma que a gente consegue não se desviar do caminho? Através da oração e vigilância. Orai e vigiai. Através da oração, nos ligamos ao plano espiritual. E nós temos inúmeros benfeitores à disposição para nos guiar, para nos orientar e para nos manter nos propósitos a que viemos. Então, nunca vamos nos esquecer disso. Nós temos todo o apoio do plano superior para continuarmos nossa missão da melhor forma, como nós nos propusemos. Sempre orando e vigiando, para sermos os servos fiéis, que serão um dia recompensados na prestação de contas ao administrador, ao nosso Senhor, no caso Jesus e Deus nosso Pai. É isso. Na próxima gravação nós vamos falar sobre o tópico orai e vigiai, que vai completar essa parábola. Agradeço. Fiquem todos na luz do Senhor. Obrigado.